A primeira representação gráfica de Jesus conhecida foi uma sátira, uma zombaria com a fé cristã. Uns 200 anos já haviam se passado desde a morte de Cristo, e nas proximidades do Monte Palatino, na Roma antiga, alguém desenhou numa parede a figura de um homem em frente a outra figura, crucificada, com corpo de homem e cabeça de burro. Abaixo pode-se ler uma inscrição em grego que diz: Alexamenos adora o seu Deus. A ideia, claro, era insultar um cristão da época, chamado Alexamenos, comparando a figura de Cristo na cruz a um asno. Olá, amigos da história! Tirando esse bullying aí da antiguidade, de lá para cá, Jesus vem sendo retratado de várias maneiras diferentes conforme a época e a cultura. Afinal, lá se vão 2000 anos. Mas como saber qual deve ter sido a verdadeira aparência de Cristo? Muitos já disseram que ela está num pedaço de pano de linho com a imagem de um homem, que alguns afirmam ser a de Jesus de Nazaré, e acreditam que o tecido foi a mortalha que envolveu o corpo de Cristo depois da crucificação. Mas uma datação por radiocarbono apontou que o chamado Santo Sudário, na verdade, seria da Idade Média. Isso, em termos históricos, é muito mais recente do que outras tentativas de representação, como as da arte cristã primitiva, por exemplo. Portanto, vamos voltar para o ano 235 depois de Cristo, pois é dessa data aproximadamente a imagem mais antiga de Jesus que se conhece atualmente. Ela foi encontrada onde hoje fica a Síria, na fronteira com o Iraque, às margens do rio Eufrates, nas ruínas de uma antiga cidade chamada Dura Europo, que era de origem grego-macedônica, fundada sobre os restos de uma localidade semita. Durante o século III foi uma cidade próspera e uma fortaleza, a mais oriental de Roma. Depois ela foi abandonada e nunca mais reconstruída. E por que isso é importante? Porque o lugar ficou intocado. Aí estão uma das mais antigas igrejas encontradas e também uma das mais antigas sinagogas. A melhor parte disso é que as duas contêm muitas obras de arte, entre elas as primeiras imagens já encontradas de Abraão e também de Moisés, bebê resgatado do rio e já adulto abrindo o Mar Vermelho, ou de Davi sendo ungido por Samuel, como registros da cultura hebraica. Mas e Jesus? Aí é surpreendente. Ele foi representado de cabelos curtos, sem barba, vestido com uma túnica simples e um manto, muito mais parecido com um romano da época, portanto. Mas como sabemos então que essa é a imagem de Cristo? Porque, além de ter sido pintada na igreja, ela é baseada num milagre relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em que um homem paralítico de Cafarnaum é conduzido por amigos numa cama de cima de um telhado para descer, chegar mais perto de Jesus e ser curado por ele. Outra imagem mais ou menos da mesma época, só que poucas décadas mais tarde, por volta de 250 depois de Cristo, vem das catacumbas de Calisto. Essas estruturas subterrâneas de sepulturas bem comuns na Roma antiga eram também decoradas com pinturas e por estarem localizadas no subsolo e depois até esquecidas, muitas dessas decorações resistiram ao tempo. E uma delas é de Cristo, representando o bom pastor, tema que vem do Evangelho de João, capítulo 10, vestindo uma túnica curta, que era o que os pastores usavam na época. Além disso, ele parece bem jovem, com uma ovelha ou um carneiro ao redor do pescoço, o que era algo com que os antigos gregos e romanos já estavam acostumados e não devem ter estranhado, porque era uma imagem muito parecida com a usada para representar o deus Hermes, também chamado de Mercúrio. Já nas catacumbas de Priscila, também em Roma, no segundo século da era cristã, fica a mais antiga representação de Maria, mãe de Jesus. Ele que aparece aí nessa imagem ainda bebê.
Do mesmo jeito que foi retratado também nessa tampa de um sarcófago em que os 3 reis magos aparecem adorando o menino no colo da mãe e logo atrás dela, provavelmente José, com a estrela de Belém acima deles. Do lado esquerdo vemos a imagem de uma mulher em uma inscrição em latim que diz Severa in Deo vivas, que significa que você viva em Deus, Severa, que deve ter sido o nome da pessoa enterrada. Essa outra imagem mostra Jesus ressuscitando Lázaro, novamente sem barba e de cabelos curtos, mas desta vez segurando uma varinha. Mas espera aí, o artista quis dizer que Cristo era um mágico, tipo um mago Merlin ou um Harry Potter da antiguidade? Pois é, no Império Romano durante o século III, as varinhas já eram consideradas um símbolo de poder. E para os romanos daquela época, os milagres de Jesus eram vistos como histórias sobre magia. Por isso, veremos também imagens posteriores dele usando uma varinha para transformar água em vinho ou multiplicar pães e peixes, por exemplo. Mas havia igualmente, claro, representações dele fazendo imposição das mãos. Ou nem isso, bastava pegar nas roupas de Cristo para ser curado, como nessa representação de uma mulher que toca no manto de Jesus e consegue estancar uma hemorragia da qual ela já sofria há muitos anos. A cena bíblica pintada nas catacumbas de Marcelino e Pedro mostra o Nazareno vestindo uma espécie de túnica ou toga com listras sobre os ombros, de novo, parecendo bem mais uma autoridade romana. E em mais uma catacumba, a de Comodila, aqui temos o que é provavelmente a imagem mais antiga do IV século, que restou de um Jesus barbudo há 1650 anos, agora bem mais próximo daquelas feições que reconhecemos. Repare nos 2 símbolos de cada lado da auréola. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, para representar a crença de que Jesus é eterno. Vamos agora para o V século, por volta do ano 425, para observar o detalhe de uma das portas da Basílica de Santa Sabina, em Roma, onde está a primeira imagem conhecida de Jesus na cruz, com os 2 ladrões crucificados ao lado dele. Essa é uma das mais fáceis de identificar, sendo cristão ou não. Mais ou menos do mesmo período é esse mosaico colorido e muito bem preservado, do mausoléu de Galla Placidia, em Ravenna, na Itália. Jesus é retratado mais uma vez como o bom pastor e de volta com os cabelos cacheados e sem barba. Ao contrário dessa outra pintura do Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina, que fica no Egito, aos pés do Monte Sinai, e que abriga essa imagem do ano de 550 aproximadamente, considerada um dos mais antigos ícones ainda existentes do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Esse Cristo do século VI é o Cristo Pantocrator, o que tudo rege, tudo sustenta. E apesar de parecer que tem algo errado com um dos olhos dele, basta espelhar a pintura para entender que ela tem 2 faces, 2 lados, 2 rostos diferentes que significam as 2 naturezas de Cristo, divino e humano, Deus e homem ao mesmo tempo. Vemos também uma auréola sobre a cabeça dele, o Novo Testamento na mão esquerda e a mão direita num gesto específico para representar as letras I, C, X, C, abreviatura do nome Jesus Cristo em grego. A imagem mais comum de Jesus atualmente retrata um homem de traços europeus, de longos cabelos loiros e olhos claros. Mas como ele nasceu no Oriente Médio, é mais provável que tivesse a aparência das pessoas daquela região. Nos últimos anos, vários artistas tentam chegar a um retrato mais fiel de Cristo. Mas, como vimos, é uma tarefa complexa desde os primeiros séculos do cristianismo. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não fez isso e até a próxima com uma história a mais.